Olá, meu nome é Helena, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui nós falamos sobre filmes, séries, entretenimento, cultura pop, rotina, é um pouco do caos particular que é o meu mundo. E hoje em específico nós vamos falar sobre um filme que está em cartaz nos cinemas. Hoje vamos falar sobre o filme Segredos de um Escândalo em 3 partes. Em primeiro lugar, eu vou contar para vocês qual é o contexto, que é um crime que chocou os Estados Unidos na época. Em segundo lugar, eu vou trazer nuances e camadas sobre esse filme. E por último, mais ou menos importante, eu vou contar para vocês se vale a pena ou não assistir. O filme Segredos de um Escândalo é baseado em um crime real que aconteceu lá em 1996, quando uma mulher de 36 anos se envolveu emocionalmente, fisicamente, com um garoto de 13 anos. E na época eles mantiveram um relacionamento, ela era professora dele na escola, e eles foram encontrados se relacionando dentro de um carro. Quem encontrou foi a polícia. E apesar de que a mulher negou o crime na época, quando chegou a data do julgamento, o crime era inegável, porque ela estava grávida de 7 meses do garoto de 13 anos. Fato é, ela foi presa e ela seria liberada caso ela mantivesse distância do garoto. E aí o que aconteceu? Ela foi encontrada com ele novamente. E aí ela foi presa de novo. E no desembolar da história, eles tiveram 2 filhos com um menino ainda jovem. E quando ela foi liberada da prisão dela, ele já era adulto. E aí ele pediu para retirarem essa medida restritiva que tinha entre eles e que quem colocou foi a justiça por causa do crime. E aí eles mantiveram um relacionamento por, se não me engano, 15 anos, até que eles vieram se divorciar e ela faleceu 1 ano depois em decorrência de um câncer. Agora que você tem um contexto, que você sabe o que aconteceu na história real, eu vou te contar o que acontece no filme. Mas antes, já aproveita e se inscreve aqui no canal, porque aí você vai conseguir acompanhar mais conteúdos depois, tá bom? A linha do tempo é 23 anos após o crime. O momento é, eles dois ainda estão casados, o Joe e a Grace, e eles têm uma família um tanto quanto disfuncional. O casal, eles não conversam abertamente sobre diversos temas, e você vê que existem incômodos ainda assim, porque a Grace, quase todos os dias antes de dormir, ela chora copiosamente na cama dela. Enquanto isso, eles têm filhos que são gêmeos, e eles são um deles é bastante rebelde, digamos assim, e a outra, ela vive um pouco os julgamentos da mãe dela e isso torna ela uma garota bastante insegura. Existe uma terceira filha que é muito mais velha e que já foi para a faculdade. O Joe, ele é um cara que não amadureceu. E aí, só um parênteses para falar do Joe, o ator que faz esse filme, o nome dele é Charles Melton, e ele fez Riverdale. E lá em Riverdale, na primeira temporada da série, eles também retratam esse crime. E o crime ele é retratado com o Art, que é um dos personagens principais da série, se relacionando com uma professora. Então, como vocês podem ver, isso foi um caso bastante chocante nos Estados Unidos e várias produções citam ele, mas fecha parênteses. O Joe, ele é um homem que não aparenta ter amadurecido por completo. No filme ele tem 36 anos e você vê pela postura corporal dele perto da Grace, por exemplo, em que eles têm uma relação estabelecida de hierarquia. Então, a Grace, ela meio que fala o que tem que ser feito na casa, qual tem que ser a dinâmica. E apesar de que ele é um homem já adulto, ele digita no celular dele como um cara muito jovem, como se ele fosse um adolescente. A posição corporal dele é sempre meio corcunda, parece um menino sentado perto dela. Só que assim, eles já não estão nesse lugar mais, ele já tá com 36 anos. Então, entende? E o filme, mesmo que de maneira sutil, pincela assim, momentos de vida em que ele perdeu. Então tem uma cena muito interessante em que ele encontra o filho dele, ele e o filho dele estão no telhado, e aí o filho dele vai fumar maconha e ele fala, eu nunca fiz isso. E aí o filho dele de 16 anos já viveu mais experiências jovens do que ele aos 36. E isso fora toda a relação extremamente problemática que a Grace tem com a família dela. Porque ela tinha filhos e um marido quando ela foi pega ficando com um garoto de 13 anos. E todo mundo foi impactado nessa história. E eles não moram com ela, é lógico que eles já estão adultos. E eles também não têm muito contato com a Grace.
E aí imagina todo esse caos acontecendo, tudo se enrolando, e de repente entra uma atriz na vida deles, o nome dela é Elizabeth. Ela é uma atriz, digamos, de filmes independentes, e ela quer estudar a dinâmica da família, ela quer entender a Grace e o lado da Grace, porque ela vai participar de um filme que vai relatar a história da Grace. E o que eu acho interessante é que isso é uma metalinguagem, que é quando você faz um filme sobre o crime, e esse filme ele é sobre fazer um filme sobre o crime. Então você está fazendo uma obra e conversando sobre ela mesma. É uma metalinguagem. Minha professora de literatura vai ficar muito orgulhosa agora. A Elizabeth é uma personagem que a gente tem dúvidas sobre ela. Muitas das ações que ela toca ali no decorrer, você se pergunta assim, você está fazendo isso como estudo de caso? Ou você está emitindo essa opinião porque você é uma pessoa também um pouco perversa? E aí você vê que ela entra numa dinâmica de sedução, tanto com a Grace quanto com o Joe. E ela quer sentir o apelo sexual deles dois, e ela é como se fosse uma possessão. Ela quer entrar ao máximo, incorporar os personagens, sabe? No filme tem uma questão também que a Grace, ela é uma mulher que ela nunca acordou para a realidade. Ela nunca acordou para o que de fato aconteceu. Ela cometeu um crime. E essa é uma deixa que quem joga é o advogado dela, no caso, quando ele está sendo entrevistado pela Elizabeth. Ele fala assim, e ela já acordou em algum momento sobre o que foi que ela fez? Então você vê que ela tenta manter as aparências, disfarçando as evidências, mas ela tenta disfarçar e fingir que tá tudo bem o que ela cometeu. E ela manipula, inclusive. A versão dela dos fatos é de que o Joe, quando ele tinha 13 anos, ele era já um garoto muito maduro para a idade dele, porque ele precisava cuidar dos irmãos, e que ele que seduziu ela, sendo que assim, pra mim só fica, quanto mais ela justifica, mais doentio fica. É uma coisa doentia. E eu sei que tem muitos críticos elogiando a atuação da Natalie Portman nesse filme. Eu entendo que ela é muito boa e que ela tem um destaque, e que é até de certa forma para satirizar outras produções e outros filmes que contam histórias de crimes. E a Elizabeth, ela vai assumindo isso e esse papel, mas ela faz isso de forma realmente muito caricata. E isso me causava ânsia, me causava incômodo. Muito sobre quando você assiste um filme é sobre expectativas. E a minha expectativa era ver tiro, porrada e bomba. Eu queria dedo no Hulk e gritaria. Eu queria que tivessem, tipo assim, contassem a história como ela aconteceu lá em 1996. Eu queria gente batendo no carro da Grace enquanto ela estava sendo presa. Eu queria, sabe, que explorassem o crime e mostrasse a faceta maldosa dele. Essa era a minha expectativa. E aí quando eu vi que era, na verdade, sobre produzir um filme sobre um crime, eu abri meu coração para essa outra faceta que eles estavam trabalhando. Mas ela realmente, ela exala uma energia sexual que é tão perversa, porque é uma energia sexual sobre um crime. E isso ia me causando um incômodo, sabe? E cara, é um crime assim, é um crime tenso. É porque eu não sei se o YouTube me deixa falar o nome desse crime ou se meu vídeo vai ser banido. Mas vocês sabem que crime que é. Uma mulher que se envolveu com uma criança, ele tinha 13 anos. Então, assim, eu recomendo assistir esse filme? Não, eu não recomendo. Em uma escala de assiste ou desiste, eu diria desiste. Não é interessante. E tem outros filmes bons no cinema e que a gente vai conversando aqui no canal sobre eles. Um beijo e até a próxima!